Bom dia, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer, antes de tudo, a igreja, o conselho, reverendo Adelson, porque é uma honra estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. A parte de edificação é um tema que muito me apetece, né? É muito legal compartilhar o que a gente estuda, né? O que a gente aprende. A gente já falou aqui em algumas aulas passadas sobre dons e talentos, né? E como nós, membros da igreja, temos que usar nossos dons e talentos para cooperar com o crescimento da igreja saudável, né? Amém. Muito obrigado, Conselho da Igreja, por essa honra. Então, vou me apresentar. Eu sou o Bruno, né? Sou presbítero em disponibilidade. Sou casado com a Priscila. Nós estamos grávidos, né? Tem um Andrezinho ali também, 16, 17 semanas, salvo engano, né, meu bem? Eu sou formado em Direito, sou servidor público, eu sou formado também em Teologia Sistemática e Teologia Bíblica pelo Jemper, né? A gente já falou aqui sobre essa escola da presbiteriana, né? Muito interessante, se os irmãos não conhecem. Eles têm diversas disciplinas lá e é uma escola que se preocupa com a edificação na ortodoxia, né? No que a gente chama de teologia correta, né? Então, incentivo os irmãos também, se vocês tiverem essa intenção de procurarem lá o Jemper, né? Bom, eu sou... Sim, estamos gravando, né? Coisas diferentes da outra igreja. Então, a gente vai começar hoje, hoje é a primeira aula, né? Nossa primeira aula propriamente dita, temática, né? A gente vai entender o que é cosmovisão, o seu conceito. A ideia aqui na igreja é que a gente traga a cosmovisão reformada, né? Igual o reverendo Adelso falou na semana passada, cosmovisão bíblica reformada. Tem esses sinônimos aí. Hoje a ideia é entender o que é cosmovisão. A gente vai tocar um pouco no que é a diferença para cosmovisão reformada e bíblica, mas a ideia é a palavra cosmovisão, o que isso significa. E a ideia que a gente tem que sair daqui hoje é o que está ali embaixo do slide, né? A maneira como vemos o mundo. O que é cosmovisão? A maneira como vemos o mundo. Bem simples. A gente vai ver que o contexto, a descrição do que é cosmovisão é um pouco extensa. Ela surge lá na filosofia, né? Começa ali na filosofia, vai para a antropologia, passa também pela teologia, mas a ideia principal e bem simples é a maneira como vemos o mundo. Cosmovisão. Eu trouxe de imediato aqui os livros que a gente está utilizando e que principalmente eu utilizei para a aula de hoje. Se os irmãos tiverem alguma dúvida com algum texto, pode conversar com a gente, né? E tem esses livros também. Os livros estão aqui, queria falar com os irmãos um pouco sobre eles. Nosso livro base, né? Que é o que praticamente norteou a nossa aula, Amando Deus no Mundo. Heber Júnior, né? O reverendo falou um pouquinho extenso, né? Mas a diagramação é bem grande, né? As letras são grandes espaçamentos, e é muito simples e prático de se aprender o que é a cosmovisão. Então, muito indicado, se os irmãos quiserem, né? Aprender cosmovisão de uma maneira bem simples e direta, o Heber Campos Júnior. Esse aqui é Cosmovisão do Nagli. Nagli milita muito na área da filosofia teológica, né? Ele é muito citado pelo Heber Júnior no livro dele. A gente também tem esse livro, Cosmovisão, a história de um conceito. Ele vai passar pela origem, né, histórica ali da ideia de cosmovisão. O nosso autor, que é mais citado, que nós conversamos muito já, né, reverendo Adelson, sobre cosmovisão, é James Sire. Ele é quem define, quem o Weber utiliza ali como sendo o cerne ali para o conceito de cosmovisão. E ele tem dois livros, né? Ele tem o Universo ao Lado, e ele começa falando sobre essa ideia de que todos temos cosmovisão. Né? O que seria o universo ao lado? Exatamente a cosmovisão de quem está sentado do nosso lado, do nosso vizinho, de todas as pessoas com que a gente conversa. O universo ao lado, ele tem uma cosmovisão que, nesse aspecto subjetivo, todos temos uma cosmovisão diferente. Né? O aspecto objetivo que a gente traz aqui, as ideias de cosmovisão reformada, isso a gente tem uma ideia única, né? Cosmovisão bíblica, né? Reformada. Mas cada um tem a sua percepção de mundo, e ele vai falar desse universo ao lado. E ele, logo depois, lendo o Nagli, aquele livro anterior,
ele publica um outro livro, que é Dando Nome ao Elefante. E por que Dando Nome ao Elefante? Ele começa o livro falando que o filho dele chega e diz que na escola aprendeu sobre a criação do mundo, como é que era, e ele queria saber quem sustentava o globo, né? Naquele universo ali que não tinha nada. E aí o pai começa, né? Ah, não, é um canguru que sustenta. Ele, pô, pai, mas canguru, quem sustenta o canguru? Aí vai o elefante, né? Ele, no final das contas, chegou o elefante, porque é um animal grande, né? Forte. Só que a pergunta é, e aí, quem sustenta o elefante? Então, dando o nome ao elefante, né? Cosmovisão bíblica reformada. Aí ele entra nessa ideia de Deus, né? O Criador, essas coisas todas. Então, esses são os principais livros. Nós temos outros aqui também, eu trouxe uns mais fininhos, né? Que nós temos 3. Criação Restaurada, do Wolters, ele tem uma ideia muito legal sobre estrutura e direção, né? Tudo que Deus criou é bom, é estrutural, então é bom. O pecado vem e traz a direção contrária, né? E a redenção é exatamente voltar para a direção correta. Estrutura, tudo é muito bom, e as direções vão variar, né? Esse é o Wolters. Nós temos também Cosmovisão Cristã, do Hayken. Hayken veio numa conferência da Fiel aqui, de pastores e líderes, e ele falou para a gente lá sobre cosmovisão. E ele tem um livrinho bem fininho, também bem direto, acerca desse tema. E, por fim, a visão transformadora. Também nos ajudou bastante esses 2 últimos da nossa editora Cultura Cristã. Tá bom? Então, esses são os livros que nortearam a nossa aula de hoje. Agora é o vídeo, eu não sei como é que tá. Sou eu aqui? Tá. Oi? Eu não sei se vai dar, meus irmãos, mas o vídeo é o seguinte, ele era para introdução para a gente começar a falar sobre cosmovisão. O vídeo ele começa com a pessoa, né? A pessoa está deitada num gramado e aí esse olhar da pessoa ele vai ao universo. E aí a gente vai Sol, galáxias e universo afinco, né? E depois ele volta até o olhar da pessoa novamente e aí começa a entrar íris, entra pelos olhos, né? E vai íris, as células todas, chega lá no coração e por fim termina de novo no corpo humano. E qual que é a ideia, né? Do vídeo. O que é cosmovisão? Como é que a gente enxerga essas coisas todas? O universo, essa coisa imensa, né? Esse globo que flutua no meio do nada, ou as pequenas células, né? Desde aquela menorzinha lá, os elétrons, né? Até o corpo humano, né? É fascinante. A nós como obra-prima aí da criação do Senhor. A cosmovisão, ela vai nos mostrar que se a gente responde àquela pergunta, quem é o Criador? É Deus ou não? É uma explosão, lá, como diz o Big Bang. Isso vai demonstrar o que é a nossa cosmovisão. Eu tenho um tio que ele é físico, né? E ele, depois de aposentado, entrou nessa área de estudar astronomia, né, e tal. Se eu mostrar esse vídeo para ele, ele vai falar sobre os planetas, por exemplo, de uma forma diferente do que eu falo, porque ele tem a cosmovisão dele, né? Ele, salvo engano, não tem uma crença religiosa, assim, digamos, né? Então ele vai ter uma perspectiva que não é a minha perspectiva, né? A gente foi conversar certa vez, ele estava num tema lá sobre morte, estado intermediário, essas coisas, e ele me perguntou: poxa, como é que vocês enxergam isso? Ele tem uma visão diferente, ele tem uma cosmovisão diferente. Da mesma forma, os estudiosos do corpo humano, por exemplo, podem falar sobre a teoria da evolução, né? Como se fosse algo ali do mais forte, enfim. Nós aqui já temos uma cosmovisão diferente dessas pessoas. Então, a forma como a gente enxerga esse vídeo, por exemplo, são formas diferentes das outras pessoas, né? E isso a gente sempre vai alertar na aula de hoje que tem o seu aspecto subjetivo e o seu aspecto objetivo. Subjetivo é o que a gente pensa, né? Eu, por exemplo, olhando o vídeo, vou ter uma perspectiva. A minha esposa vai ter outra. Mas, no objetivo geral,
a gente vai ter a mesma. A gente vai... Conseguiu, Elis? E Eric, eu acho que pode dar um pause. Ele tinha um sonzinho também e tal. Mas vejam ali, né? Ficou um pouco escuro, mas a ideia é que você vai saindo, né, da pessoa, daquele olhar da pessoa, né? E como ela está enxergando o universo, essa criação toda do Senhor, né? Cosmovisão que a gente pode ter. Sim. E me desculpa, meus irmãos, eu não é a primeira vez aqui, né? Mas os slides, as letras às vezes ficam pequenas, né? A gente vai melhorar para a próxima. Mas aqui é a ideia, e depois se vocês quiserem pegar a apresentação, né? Está disponível. Aqui é um quadro que a gente tem diversas cosmovisões, né? Por exemplo, agnóstico, panteísta, politeísta, teísta, deísta, são diversas formas de ver o mundo. E estão respondendo perguntas, né? Por exemplo, Deus existe? Se for sim, existe mais de um Deus? Sim. Se existe mais de um Deus, tenho uma cosmovisão politeísta. Né? Agora, se não, só existe um Deus, aí eu vou indo lá para a ideia do deísta. Então, a forma como a gente responde diversas perguntas do nosso cotidiano, né, perguntas que estão do nosso dia a dia, né, das circunstâncias que a gente enfrenta, vão mostrar, de fato, qual é a nossa cosmovisão. E a cosmovisão, ela influencia várias áreas, né? Aqui a gente tem a ideia de cosmovisão no centro, né? E ela influencia política, educação, artes, família. Então, o que a gente pensa, a perspectiva nossa de mundo, né? Ela vai influenciar também nessas áreas todas, que são circunstâncias com que nós nos deparamos. E essa figura, ela é muito interessante, e eu achei na internet, ela sintetiza a ideia daquela cosmovisão objetiva e cosmovisão subjetiva. Né? A cosmovisão subjetiva é essa parte interior, é o que nós pensamos acerca do mundo. A objetiva é essa parte que chega a nós, está ali no meio. Deixa eu ver aqui se eu... Então, essa parte central seria cosmovisão objetiva, e aí a gente vai ver, por exemplo, na semana que vem, o que é cosmovisão bíblica reformada, essa parte objetiva que nós conseguimos estudar, né? E cosmovisão subjetiva é o que a gente internaliza dela, é o que a gente apreende daquele conceito central. Então, vejam, a gente fala em criação, queda, redenção, né? Como sendo a cosmovisão objetiva. Agora, como que eu vou internalizar isso e utilizar isso nas diversas circunstâncias com que nós passamos, vai ser a cosmovisão subjetiva. Para ficar mais simples, percepção de mundo, subjetivo, cada um tem a sua. Visão de mundo, nós temos a visão de a cosmovisão bíblica reformada. Então, de uma forma geral, a gente aprende cosmovisão bíblica reformada. Como eu vou enxergar as circunstâncias com que eu me deparo, que eu internalizei desse conceito.
né? E aí o reverendo Weber vai comentar que, mais importante do que entender, por exemplo, o conceito que nós vamos dar aqui para frente, um conceito bem extenso, mais importante do que isso é o nosso dia a dia. É como que a gente vai aplicar essa ideia central. Lembra do primeiro slide? Como eu vejo o mundo. O mais importante é isso. Eu estar aqui, por exemplo, semana passada eu comentei, eu saindo lá do meu condomínio, o porteiro chegou assim, você vai orar hoje? Aí eu falei assim, olha como é diferente, eu vou prestar um culto ao Senhor hoje. É bem diferente de eu vou orar hoje. Né? Orar faz parte, mas é bem menos do que prestar um culto ao Senhor. Hoje, lendo aqui de manhã também, a gente disponibilizou lá no informativo, né, a pastoral do reverendo Rafael, totalmente falando sobre cosmovisão, como que a gente entende, naqueles aspectos ali que ele elencou, o que é a cosmovisão bíblica reformada. Né? Então, tudo praticamente com que a gente se depara, a gente consegue tentar trazer para a nossa cosmovisão. Então, eu entendo o que é, de forma objetiva, o que é a cosmovisão bíblica reformada, mas o mais importante é como eu vou aprender aquilo e vou conseguir lidar nas minhas diversas circunstâncias de vida. Né? E aí o reverendo Weber começa o livro dele falando sobre o papel da igreja nesse sentido. Né? E aí a gente está falando agora sobre a parte objetiva. Né? A igreja tem a sua contribuição para a formação da nossa cosmovisão subjetiva. Né? Como as perspectivas nossas de mundo, a igreja vai ajudar a formá-la, passando por essa parte da edificação. E ele começa falando sobre, ele cita o livro ali que a gente falou sobre o universo ao lado, né? Ele vai falar sobre as perspectivas de mundo. Ele cita, por exemplo, 2 casos, né? Ele vai falar de um estudante indiano, se eu não me engano. Esse estudante indiano, ele tem prometido lá no país dele um casamento, né? Só que ele vai estudar no Canadá. A perspectiva, a cosmovisão lá dele na Índia era: existe uma promessa de casamento e ele tem que cumprir. Os pais lá, eles conversam e ele vai ter que se casar com determinada pessoa. Quando ele chega lá no Canadá e ele começa a estudar e ele é convertido ao cristianismo lá na igreja, a perspectiva já muda. A cosmovisão dele já não é essa de promessa de casamento, e se você é casamento obrigado, nem nada. E aí ele se depara com um problema. Né? Ele tem uma situação, né? Ele tem um casamento formado lá e tal, só que ele mudou a cosmovisão dele. E agora, o que ele tem que fazer? E aí ele vai lá para a Índia, para os pais, né? Ele fala dessa nova perspectiva dele, termina aquele casamento lá e volta para o Canadá, onde ele vai, de fato, realizar o casamento propriamente dito. E olha que engraçado, lá na Índia ele é totalmente mal visto, porque ele foi de encontro à cosmovisão que eles têm lá. Mas no Canadá ele é super bem visto, porque ele foi honesto. Né? Ele foi sincero com as pessoas. Então vejam que uma situação pode ter sobre uma ótica ruim, a cosmovisão lá do indiano, mas pode ter uma cosmovisão boa, que ele teve ali no Canadá. Então ele começa o universo ao lado, as pessoas pensam diferente, têm perspectivas diferentes. E o papel da igreja aqui, e o nosso, com essa temática, é apresentar para os irmãos a cosmovisão bíblica reformada, que as escrituras não falam acerca de todas as circunstâncias que nós passamos. E a ideia é que, mais do que entender um conceito gigante, que é a cosmovisão, é a gente, no nosso dia a dia, conseguir, por exemplo, ser sincero. Né? Conseguir chegar lá para o meu porteiro lá do prédio e falar assim, olha, vou falar um pouco aqui sobre o que é prestar um culto ao Senhor. O que é, por exemplo, a gente louvar centralizado no Deus Todo-Poderoso e não em nós. Que é muito diferente, são cosmovisões diferentes. Né? A segunda coisa que o Weber vai destacar é que existe essa dimensão pública e a dimensão privada, aquela ideia que eu trouxe naquele slide anterior. Né? O que a gente internaliza é a dimensão privada da cosmovisão. Né? Mas existe essa dimensão pública. Então, se alguém chegar para mim, Bruno, qual é a sua cosmovisão? Cosmovisão bíblica é reformada. Agora, o meu dia a dia, a forma como eu lido com as circunstâncias, é que, de fato, vai provar que eu entendi o que é cosmovisão bíblica reformada. Né? E isso a gente vai, como a gente falou, né? A gente está num processo de santificação, a gente está aprendendo as coisas. Então, existe um aspecto aprendiz, né, nesse conceito de cosmovisão. A gente vai desenvolvendo ela com o tempo. Eu não nasci sabendo todas as coisas. Né? O Espírito Santo vem, me convence, abre meus olhos, e eu vou aprendendo. Né? Eu vou entendendo essa
cosmovisão bíblica reformada. Então, dimensão pública, conceito, né, abstrato. Dimensão privada é aquilo que eu internalizo e vou testemunhar no mundo. Não conseguimos isenção total da influência do tempo e espaço. Esse é o aspecto aprendiz, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, de você estar caminhando, né, e você vê uma pessoa e você vai ajudar aquela pessoa. Tem gente que vai ver aquela situação ali, vai passar e falar assim, não, ela merece aquilo que ela está tendo. A pessoa que tem uma cosmovisão já bíblica reformada entende ali uma pessoa ali que é tão imagem e semelhança de Deus como eu e vai ajudar, né? Então, as influências do tempo e espaço em que nós estamos vivendo vai influenciar também, vai fazer com que a gente aperfeiçoe, vai forjar a nossa cosmovisão privada. Enfim, eu destaquei um texto aqui, né? A igreja deve ter um papel fundamental na formação da cosmovisão do indivíduo, que dela faz parte, essa é a importância de uma igreja saudável na vida de um cristão. Então, essa edificação, né, proposta pela igreja, apresentando de fato os pilares ali, né, criação, queda, redenção, faz parte do papel da igreja, apresentar aos membros, né, as características dessa cosmovisão bíblica reformada. Já vou destacar aqui. Então, seguindo, né, o papel da igreja, Filipenses 4:2, né, fazer com que todas as pessoas que vêm de contextos diferentes, nós aqui, né, contextos diferentes, pensem concordantemente no Senhor. Então, existe um papel ali, um ponto na cosmovisão que nós temos em comum, né? A gente entender criação, queda e redenção é comum a todos, né? Agora, a forma como eu internalizo é diferente da forma como a reverenda Adelson internaliza, como minha esposa internaliza, né? Mas a ideia geral, objetiva, nós sempre temos a mesma. O pastor Jonas Madureira, ele cria um amigo imaginário e ele vai falar assim, olha, esse aqui é reformado como eu, mas determinada circunstância do mundo, eu posso ter uma, ele ter outra, mas a base é sempre a mesma, né? O alicerce vai ser sempre o mesmo. A igreja apresenta a cosmovisão bíblica, né, esse aspecto objetivo que nós falamos, e precisamos articular uma cosmovisão bíblica, o seu aspecto objetivo, mas entender que o processamento da mesma no indivíduo é mais complexo do que um mero apresentar de doutrinas. Aquela ideia. A gente vai ver aqui, o conceito é grande sobre cosmovisão, mas o mais importante é como eu vou internalizar aquilo, é como no dia a dia eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Esse é o conceito, meus irmãos, do cosmovisão. Cosmovisão surge, e aí agora é um pouco de filosofia teológica, né? Ele surge com Kant, que é um filósofo, em 1790, se eu não me engano, 1790, ele vai publicar essa obra, né? Crítica da Faculdade do Juízo, e ele abordando a ideia de estética. Vejam de onde surge cosmovisão. Ele falando sobre estética, beleza, né? Ele vai falar que é cosmovisão. E ali o termo alemão, né? O Weltanschauung. Esse é ali que surge a ideia de cosmovisão. O Weltanschauung alemão nessa obra sobre estética, né? E aí a gente tem a transformação para o inglês, worldview, a gente que cosmovisão, ou os portugueses falam de mundividência, né? O surgimento da ideia de cosmovisão, da palavra cosmovisão, é em 1790, com Kant. E essa perspectiva é interessante porque a gente tem na filosofia dois momentos, são momentos bem grandes, a gente pode dividir eles e tal, mas de forma bem geral, a gente tem um primeiro momento que vai até 1600 e pouco, que a gente fala que é o realismo, e a gente tem a partir de 1600 e pouco o idealismo, né? Então vejam que Kant está situado nessa ideia do momento do idealismo. E qual é a grande diferença? O realismo, ele vai falar que tudo tem sentido, o mundo tem sentido, isso aí desde sempre. Todos eles acordam que isso, o mundo tem um sentido. O realismo fala que esse mundo ele vem para mim automaticamente. Então eu consigo, de uma forma automática, ver uma caixa de som e entender o que é uma caixa de som, né? O idealismo ele já vai falar o contrário. Ele vai falar que eu olho a caixa de som, mas, na verdade,
a minha ideia de caixa de som vem do que eu penso acerca dela. Então, eu tenho um mundo, né? Aqui, por exemplo, da mesma forma que o realismo, eu tenho um mundo ali, né? Só que no realismo o mundo vem direto. No idealismo já não. A minha percepção de mundo faz o que o mundo é. Então, se eu penso numa maçã, aquele mundo vai ser uma maçã, né? Então a gente não está, o idealismo prega que a gente não está alheio às nossas percepções, às nossas concepções. Eu vou analisar todas as situações com pressupostos que eu já tenho. Então, o conceito de cosmovisão surge nesse período do idealismo. E aí a gente se pergunta, e aonde vem a perspectiva teológica da cosmovisão? Quando a gente estuda o conceito de cosmovisão na área teológica, a gente vai ver que a gente não afasta nem idealismo e nem realismo, porque a gente entende sim que Deus criou todas as coisas têm um sentido. Mas a gente também entende que o pecado desviou aquela direção contrária, e muitas vezes o que eu estou vendo não é, eu estou vendo uma visão deturpada pelos meus em razão da queda do pecado, né? Então a gente não afasta nem idealismo e nem realismo. A gente vai estudar de uma forma bíblica e aí a gente começa a entender depois um conceito que o mais importante para a cosmovisão é o coração. O coração na Bíblia não é aquele órgão que bombeia sangue, mas é o que dá traços da nossa personalidade. Então, o termo cosmovisão Weltanschauung surge em 1790, mas a Bíblia já apresenta o coração desde sempre. Então, quando a gente vai falar sobre cosmovisão bíblica reformada, nas próximas aulas, a gente tem essa percepção, que ela não surge em 1790. A gente sabe, desde a criação, que Deus é o Criador, e aí a gente vai ter essa concepção de mundo. Então, novamente aqui, né, voltamos ao Weltanschauung ali, o alemão. Weltanschauung, aí a definição aqui, né, Welt quer dizer mundo, e Anschauung, concepção, percepção. Então, vejam, 1790. O que é a cosmovisão? Weltanschauung. Mundo, concepção. De forma bem simples. Concepção de mundo. É a palavra Weltanschauung. Aqui que eu trouxe, né? E o concepção ali, Welt, mundo, e Anschauung, concepção. Eu citei aqui no início o livro do Wolters, né? Da cultura cristã, bem fininho. Eu falei que ele traz aquela ideia de estrutura e direção, mas o conceito dele é bem simples sobre cosmovisão. Ele vai falar que estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. O que eu creio acerca das coisas, né? E aí coisas é qualquer coisa que eu possa pensar, né? Eu estou andando igual eu falei, eu estou andando ali, o meu porteiro chega e me aborda, poxa, olha só, a cosmovisão dele é diferente da minha acerca do culto ao Senhor. E a crença é essas opiniões, né? A gente pode conversar e ele vai falar as concepções dele e eu vou falar as minhas, né? Mas de forma bem simples, como o Wolters falou, crença de uma pessoa sobre as coisas, concepção que ela tem das circunstâncias com que ela se depara. Eu trouxe também aqui no próximo slide 3 situações que ocorreram, umas mais recentes, outras não, mas para vocês verem como isso se aplica no nosso dia a dia. Eu estava, por exemplo, numa reunião de trabalho certa vez, né? E a minha chefe lá, ela tem uma cosmovisão diferente da minha, né? Ela é muito mais, digamos, materialista, produtiva, alguma coisa nesse sentido. E ela deu naquela reunião toda a demonstração que para ela o trabalho estava muito à frente de família, muito à frente desses ideais mais, digamos, da família, do cuidado, né? Ela prezava muito mais para o trabalho do que para a família. E olha que interessante. Lá na criação, no início, a gente fala da importância do trabalho, sem dúvida ele é importante, mas fala também da importância da família, né? E eu tenho que saber pesar isso. Naquela reunião, ela deu mostras claramente que ela, enfim, ela tem uma cosmovisão diferente da minha acerca de família. O Philip Hayek, ele, aquele livrinho fininho que ele falou para nós lá na Fiel, ele deu um episódio interessante para falar sobre cosmovisão. Ele falou que ele foi estudar lá no seminário, lá nos Estados Unidos, né? E ele chegou, precisava alugar um local para ele residir, né? E ele falou, nossa, eu estou chegando no seminário, não tenho salário, essas coisas todas. E a pessoa que estava alugando para ele, quando ouviu ele dizendo que ele seria um seminarista, rapidamente alugou o apartamento. Porque aquela pessoa que alugou, a concepção a cosmovisão dela acerca daquela circunstância era:
Ele é seminarista, ele é cristão, ele não vai dar o golpe. Ele pode não ter dinheiro agora, mas ele vai cumprir com as obrigações dele. Essa pessoa que alugou tinha uma cosmovisão semelhante à de Philip Hayek. Dia a dia, ele foi alugar um apartamento. Esse último era um grupo familiar que nós tínhamos lá na antiga igreja. A gente estudou aquele livro, esqueci o nome, mas que fala do discurso, Guerra de Palavras. A gente estudou o livro Guerra de Palavras, e ali, esse livro, o autor vai dizer o quê? Que a nossa palavra, o nosso discurso pode trazer vida, como diz, né, lá em Provérbios, ou pode trazer morte. Dependendo do que eu utilizar no meu discurso, eu vou trazer vida ou eu vou trazer morte. Por quê? O discurso é bom, a palavra é boa, mas se eu desviar a ideia central do discurso, eu vou trazer morte, eu vou trazer conflito. Ontem eu estava lendo com a minha esposa o livro Gilead, que a editora Vida Nova, né, Edições Vida Nova, republicou agora, e ele traz uma questão muito interessante. Ele vai comparar o discurso com uma fagulha de fogo, né? Ele vai falar que se eu soltar essa fagulha de fogo numa floresta de plantas secas, vai incendiar, vai trazer problema. Então vejam que se eu conseguir reter e trazer vida para o meu discurso, eu não incendeio nada, eu não trago intrigas, né? São cosmovisões de vida, né? Será que no meu discurso do dia a dia eu vou querer trazer vida ou eu vou querer trazer intriga? Se eu quiser trazer intriga, será que isso de fato tem a ver com cosmovisão bíblica reformada? Acho que não, né? Talvez a gente tenha que sempre pensar duas vezes no que a gente vai falar, e isso o livro Guerra de Palavras ele vai apresentar para nós. Então, vejam, 3 circunstâncias que a gente, às vezes, se depara e pode pensar acerca de cosmovisão nelas, né? Cosmovisão, então, é como eu vejo essas situações e trago para a minha percepção de vida, como eu estou vendo o mundo. O mundo está aí, é aluguel de casa, é minha reunião de trabalho, é o grupo familiar, e como eu vou enxergar isso acerca à luz da cosmovisão que eu tenho, né? E agora sim, meus irmãos, aquela parte mais complicada, né? Definição do que é cosmovisão, e vejam que ela é grande, né? Mas, novamente, o que o Weber começa falando no curso, que ele também tem um curso pela Fiel de Liderança acerca de cosmovisão. E ele começa já falando isso. A definição é muito grande, mas o mais importante do que entender a definição é como eu vou me apropriar disso para o meu dia a dia. Tá? Então, ele começa, e no livro é diferente do curso dele. No livro, ele vai dissecar o conceito do Saire, aquele livro do Universo ao Lado, né, dando nome ao elefante. Ele tem um conceito que é muito semelhante ao do Weber, mas no livro do Weber, ele vai falar sobre os aspectos na concepção do Saire. E na última página do capítulo 2, ele dá a concepção dele. No curso já não. E aí eu trouxe a percepção do curso, que é a definição do Weber, que é o autor do livro que nós temos, né? A percepção do Weber acerca do que é cosmovisão. E ele vai falar: cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, como um apego tal que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e as bases para nossas ações e reações ao que a realidade nos traz, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. O conceito é muito grande, né? Mas, basicamente, a gente vai trazer alguns aspectos desse conceito, mas, basicamente, existe uma concepção objetiva, é isso aqui, cosmovisão. Mas como eu vou internalizar isso aqui? Como no dia a dia eu vou trazer essa ideia de pressupostos e premissas, essa ideia de um engajamento, essa ideia de que fatores externos vão moldar a minha cosmovisão, né? Mais importante do que entender esse conceito é como isso faz diferença no meu dia a dia. E aí a gente vai aqui, né? Aí uma fotozinha do curso dele, ele traz esses 5 aspectos acerca daquela definição toda dele. Ele vai falar que tem um aspecto inerente, um aspecto fundamental, um aspecto interligado, um aspecto interpretativo e um aspecto normativo. Tudo isso lá naquele conceito maior, né? Então, começando assim aqui com o aspecto inerente da cosmovisão. O que quer dizer essa parte inerente? Ele vai falar que cosmovisão e ele abriu aspas aqui para a definição dele, né? Conjunto de pressupostos e premissas.
Consciente ou não, todo ser humano possui uma cosmovisão. E a ideia aqui é a ideia do olho, meus irmãos. A gente acorda e a gente não pensa assim, agora eu vou enxergar e vou ver sei lá, o meu café da manhã. Né? A gente não pensa que a gente está olhando e vendo alguma coisa. Não, a gente simplesmente acorda e olha e vê as coisas. Então, esse aspecto inerente de pressupostos e premissas quer dizer isso. Ele é inerente de todo ser humano. Todo mundo acorda e vê. Se não tiver algum problema de visão, alguma coisa nesse sentido, todo mundo acorda e vê. Né? É natural. Então, a cosmovisão ela é natural. Todos nós temos. A gente, às vezes, não pensa acerca dela. Mas seja o materialista, o deísta, o teísta, o ateu, todos temos uma cosmovisão. A gente pode não pensar acerca do que ela representa, mas todos temos. Esse é o aspecto inerente, né? Essa ideia de olho. A gente enxerga, a gente tem cosmovisão, mas a gente não pensa muitas vezes acerca dela. Então, no conceito de cosmovisão, tem esse sentido. O segundo é um aspecto fundamental. E aí, aqui a gente tem uma relação maior com a teologia. Ele vai falar que cosmovisão é algo que carregamos em nosso íntimo. Então vejam, ela tem um pouco de ligação com o aspecto anterior, que era o aspecto inerente, né? Porque a gente sabe que todo mundo nasce com aquela sementinha, né, no coração acerca de Deus, né, daquela coisa toda. Mas no seu aspecto fundamental, a gente traz para a teologia quando a gente fala sobre o coração. No conceito, ele vai falar que é algo que nós nos comprometemos, que existe nossa devoção. Esse é um elemento de cosmovisão que aponta para o aspecto religioso do ser humano. São as nossas crenças, é aquilo que está mais no fundo. Né? E aí, quando a gente vai para as Escrituras, o que as Escrituras nos apresentam, principalmente ali em Provérbios 27, 19, Mateus 6, 21, é quando fala que o coração, na verdade, representa o ser humano. Né? E olha que interessante, no livro do Saire, ele vai falar sobre coração, citando as escrituras. Ele vai falar assim: o conceito bíblico de coração inclui as noções de sabedoria, Provérbios 2:10, emoções, Êxodo 4:14, desejo e vontade, 1 Crônicas 29:18, espiritualidade, Atos 8:21 e intelecto, Romanos 1:21. São textos que falam sobre coração. Né? Então, cosmovisão é algo muito profundo. A gente falou que é o alicerce da nossa vida. É aquilo que dá sentido para as coisas. Então, quando a gente tem circunstâncias e nós nos deparamos com ela, a nossa resposta é uma resposta que vem do coração. Né? Então, a gente viu o aspecto inerente, que todos nós temos uma cosmovisão. E aqui a gente vê o aspecto fundamental, o que é o alicerce da nossa vida. O coração. Né? A Bíblia traz essa ideia do coração. Ali está centralizado toda a nossa personalidade. Por isso que o Weber vai falar que mais importante que entender a definição é você saber internalizar no seu coração o que de fato é ser um cristão, por exemplo, né, da forma reformada, né? Como que isso vai fazer diferença no meu dia a dia. Esse é o aspecto fundamental da cosmovisão. O terceiro aspecto é o aspecto interligado. E aí ele vai falar sobre essa ideia de que as crenças que existem no nosso coração, elas formam uma rede, né? Por exemplo, eu tenho criação, queda e redenção, isso vai formar uma rede. Se de fato eu tenho algum problema nessa rede, isso vai gerar uma complicação. A gente vai ver para frente que essa complicação pode gerar algumas consequências, como, por exemplo, mudança de cosmovisão. Então, por exemplo, se eu chegar lá para o meu porteiro e vou explicar para ele o que é um culto, o que é ser um cristão reformado, né? Ele pode aceitar aquilo, né? E o Espírito Santo trabalhar no coração dele e ele ser convertido, né? E aí ele vai mudar a cosmovisão dele. Então, por quê? Porque na nossa conversa, aquela rede que ele tinha surtiu um problema. Ele fala do curto-circuito, né? Então, eu tenho uma rede formada, né, no meu coração, mas se alguma coisa ali traz um curto-circuito ou quebra aquela rede, uma das consequências pode ser eu ter que mudar de cosmovisão. Né? O espírito ali pode trabalhar o coração e a pessoa ser convertida. Então, esse é um terceiro aspecto da definição de cosmovisão, esse aspecto interligado. O quarto aspecto é o aspecto interpretativo, e esse é mais fácil para nós. Né? A gente tem aqui alguns exemplos para ser bem
entendimento ser mais tranquilo, mas interpretativo é o como que a gente enxerga, né, as coisas. Então, eu tenho um aspecto inerente, todo mundo tem uma cosmovisão, eu tenho um aspecto fundamental que está ali no coração, eu tenho uma perspectiva, e a minha perspectiva ela faz com que eu me apresente no mundo de uma forma da forma como eu entendo, né, o mundo, a cosmovisão que eu tenho, mas ele é interpretativo também, porque eu vou analisar as situações com que eu me deparo, né? As circunstâncias das nossas vidas, elas geram interpretações, né? E aí ele vai falar que dá o exemplo do campo de concentração. Ele foi certa vez na Alemanha e ele chegou lá no campo de concentração, eles entraram e aí foi aquele silêncio mórbido, né? Por que foi um silêncio mórbido? Não tinha placa lá falando, não faça piada, não converse, não tinha nada lá explicando isso. Mas naturalmente ele interpretou o campo de concentração como sendo algo mais pesado, mais ali que a gente deveria ficar mais quieto. Então, ele, a partir da cosmovisão dele, interpretou a situação que ele se deparava e não precisou de uma placa avisar que ele não precisava fazer, que ele não podia fazer piada. Ele naturalmente entendeu que era um momento de silêncio. Ele vai falar desse desenho da pequena sereia, né? Ele fala que a pequena sereia, em determinado momento, ela chega lá na cozinha dela, ela pega o garfo e ela vai pentear o cabelo com um garfo. Por quê? Porque na cosmovisão dela, o garfo não era para comer, ele tinha dentes, ele poderia servir como um pente. Então, a forma como a pequena sereia, enxergava aquele garfo era mais como um pente do que propriamente um elemento ali para ela se alimentar. E, por fim, ele vai dar o exemplo de um missionário que chegou na igreja dele e trouxe um pedaço de pau. E ele pergunta para as pessoas ali: o que vocês acham que é isso? E aí veio de tudo, né? Era um pedaço de pau simples. E aí o missionário falou que lá na cultura onde ele estava atuando, aquele pedaço de pau era algo que eles utilizavam para escovar os dentes, de higiene bucal, né? Ninguém aqui, por exemplo, poderia pensar acerca disso, né? Um pedaço de pau sendo utilizado como higiene bucal. Mas a cosmovisão bíblica daquele povo lá onde ele estava inserido não tinha escova de dente, mas tinha um pau que poderia ser utilizado como se fosse uma escova de dente. Então, veja, a forma de interpretar, seja o garfo, seja o pau, seja aquela situação ali de silêncio, né, no campo de concentração, mostra a cosmovisão das pessoas. Elas estão vivendo e interpretando todas as circunstâncias com que elas se deparam. Um outro aspecto é esse aspecto normativo. E aí aqui a gente também vai ter dois exemplos, né? A cosmovisão é a base das nossas ações e reações. Então, é normativo no sentido de que, a partir do momento que eu interpreto as situações, eu vou ter uma ação, eu vou reagir àquela circunstância. E ele vai dar a ideia da irritação da pessoa, né? Ele fala que, por exemplo, a gente pode estar aqui conversando, né, com alguém ali, um vizinho, por exemplo, e esse vizinho ofende algum ente familiar seu. E aí você, tranquilo, né? Ah, não, tudo bem e tal, vai para sua casa e não faz absolutamente nada. Mas no trânsito, quando você toma uma fechada, aí você se irrita, você briga, né? E aí a ideia do Heber Júnior é a cosmovisão dessa pessoa, né? Quando um membro da família é ofendido, ele não fez nada. Mas quando ele tomou uma fechada no trânsito, aí ele foi para a briga, né? Ele se manifestou. Cosmovisões, né? Qual que seria a correta, né? Então, existe um aspecto normativo, uma forma como eu vou reagir. Então, eu entendendo o que é uma cosmovisão bíblica reformada, eu vou conseguir agir, reagir às situações da forma como as escrituras nos ensinam, né? Nos apresentam. Ele vai dar uma ideia, e essa aqui é muito interessante, para a gente ver como os próprios cristãos aqui, por exemplo, nós podemos pensar diferente acerca de algumas coisas, né? Ele fala que tem um paciente que ele está desacreditado, né? Ele foi lá numa consulta médica e o médico deu um parecer para ele no sentido de que não teria mais jeito, né? E aqui dois pacientes, né, tendo o mesmo parecer. Só que um deles pega, aceita o parecer e fala assim, não, Deus vai me curar de forma miraculosa, né? O outro fala assim, não, eu vou procurar um outro médico e Deus pode, pela instrumentalidade daquele outro médico, me curar com um outro procedimento. E aqui a ideia não é a gente entender qual está certo ou qual está errado, né? Mas vejam, cosmovisões bíblicas diferentes no aspecto subjetivo. Um entendeu que poderia ter a cura miraculosa, e a gente entende que Deus pode todas as coisas. Outro
entendeu que não, vou procurar um outro médico, porque ele também pode ser utilizado como instrumento para a minha cura. Também é bíblico, somos instrumentos do Senhor. Então não é quem está certo ou quem está errado, mas a perspectiva que um teve é diferente da outra. Ele internalizou de uma forma diferente, e aquilo gerou reações e ações diferentes, né? E ele vai terminar falando sobre 3 analogias. E a ideia não é que a analogia exaure o tema, né? A ideia é que ela nos leve a pensar cada vez mais sobre cosmovisão. Ele vai falar sobre a analogia das lentes, ele vai falar sobre a analogia do iceberg e a analogia da rede, né? A analogia das lentes, escuro, mas ela fala o seguinte: não costumamos pensar nas lentes que estamos usando, como os olhos, né? A gente falou aqui, né? O olho a gente acorda e vê, né? É um olho, né? Ele tem uma lente ali. A cor de nossas lentes afeta nossa visão de realidade menos óbvias. Mas olha que interessante essa lente. Se você olhar para uma parede branca e uma parede escura, preta, né? Você tem um óculos verde e um óculos, sei, azul. Aqui ele deu o exemplo do azul, né? Se eu olho para uma parede preta, seja com óculos azul ou óculos verde, eu vou enxergar preto. Porque a realidade que eu estou vendo ali ela é muito óbvia, né? Então, por exemplo, eu não vou matar, seja a cosmovisão bíblica reformada, seja sei lá, um católico, por exemplo, eu não vou matar. É muito óbvio isso. Mas existem essas realidades que são menos óbvias, são coisas mais singelas, né? E aí ele fala que é a parede branca, né? Então, quando eu coloco o óculos azul, eu olho para a parede branca, eu vejo azul. Mas quando eu olho para a parede branca com óculos verde, eu vejo verde. Né? Então, essas coisas mais singelas, eu consigo ter a percepção correta a partir do momento que eu desenvolvo a minha cosmovisão de uma forma mais correta, como a gente está aprendendo aqui, cosmovisão bíblica reformada. Né? Outra analogia é a do iceberg, e aí tem muito a ver com o coração. Né? Iceberg, ele tem uma parte que é muito visível, né? Só que é uma parte pequena. E ele vai ter um aspecto muito maior ali para baixo da água, né? E o iceberg a gente usa na teologia de diversas formas, né? Aqui, usando na área da cosmovisão, é que as ações que nós estamos vendo uns dos outros é muito pequeno em comparação com o que de fato está no coração das pessoas. Né? E aí, para os pastores e os livros que a gente tem estudado sobre aconselhamento, a ideia é que a gente consiga, ao máximo, chegar no que de fato move o coração daquele membro. Né? Então, quando a gente está no aconselhamento lá no gabinete, tudo, as conversas são muito no sentido de entender o coração das pessoas. Né? Então, chegar lá no mais profundo, cosmovisão é isso, é o que está no nosso coração. Aquilo ali vai se refletir. Talvez nas situações sejam pequenas, mas o nosso coração tem muita coisa. É ali que move a nossa personalidade. Então, a analogia do iceberg. A gente vê pouco se comparado ao nosso coração. Sim, deixa eu entender. A imposição, por exemplo, do meio em nós, nisso. Sim. Quando a gente estuda cosmovisão, a ideia é que a gente aprenda o conceito, mas que o mais importante é o que a gente traz para o coração. Né? A Bíblia nos diz lá se não me engano, em João, que na oração de Cristo, né, ele fala que não ora para que nos tire do mundo, né, mas que a gente permaneça lá e o Senhor nos proteja. Nós estamos no mundo, né? Estamos sendo bombardeados, né, por várias cosmovisões. Muitas delas, por exemplo, no trabalho. Eu dei o exemplo do meu trabalho. A minha chefe tinha uma perspectiva diferente. Né? E isso vai ou não moldar a minha cosmovisão? Né? Ela vai impor a cosmovisão dela em mim? Não impôs. Por quê? Porque a minha rede está bem interligada, ela não conseguiu quebrar. Então, quando vem essa imposição, se de fato eu tenho uma cosmovisão sedimentada, né, com um alicerce forte,
Eu vou conseguir me deparar com aquelas situações e aquilo não vai moldar, né? Romanos 12, ele vai falar que nós somos transformados, mas não fomos conformados com o mundo, né? A gente é transformado pelo Espírito Santo e vamos, a partir de ali de Romanos 12 para frente, Paulo vai falar como nós devemos agir em algumas circunstâncias, né? Não se conformando, não tomando a forma do mundo, né? Então, quando vem uma cosmovisão muitas vezes imposta, a gente tem o alicerce, a gente tem a igreja, né? Por isso que a gente começou falando, e o Weber fala isso, a igreja nos instruindo acerca das situações, e aí a gente tem conversa com os pastores, essa edificação. Não sei se eu respondi, irmã, eu estou com horário, mas a gente pode conversar depois, mas essa ideia de que nós somos bombardeados, nós estamos no mundo sim, né? Mas a grande discussão é o quanto a gente consegue atuar nesse mundo, né, da forma correta, né? A primeira cadeira lá do Jemper, uma certa vez, era a gente tem que atuar no mundo? Tem. Até o quanto? Essa é a grande discussão, né? Mas somos bombardeados, sim, e nós vamos ter a capacidade, né, o alicerce, né, a partir dos conceitos que a gente estuda, né, a partir do próprio Espírito Santo que traz o convencimento para o coração, de interpretar essa cosmovisão imposta e saber que ela está equivocada e enfrentá-la, né, de alguma forma. Terminando a cosmovisão das redes, né, ele vai falar que uma cosmovisão só funciona quando não há algum furo ou rasgo, né, o sistema ele é interligado. E aí aquela última questão, né, que a gente vai nas próximas aulas trabalhar, se existe um furo, esse furo tem que ser reparado, né? E aí o exemplo que eu dei aqui é o meu porteiro, por exemplo, poderia mudar a cosmovisão de vida dele, mas ele pode ter uma mudança, ele pode ter a rejeição ou o mais perigoso, que é um dos temas de algumas aulas para frente, é a dicotomização, né? A dicotomização, que é exatamente a ideia de que eu tenho uma vida secular e uma vida aqui na igreja. Isso é perigosíssimo, né? Então, se eu crio ali uma falha na minha rede interligada ali das minhas crenças, e isso faz com que aqui na igreja eu seja uma pessoa e no mundo eu seja outra, aí nós temos um problema muito sério, que a gente sabe que não, é uma coisa só, né? O crente é um só, seja na igreja ou seja no mundo. E aí, por fim, eu trouxe o vídeo, e aí eu não sei aí, Eric, se a gente consegue, porque esse tem o som, né? Esse é o chanceler do Mackenzie, né? O Mackenzie é a faculdade aí presbiteriana, e eles instituíram uma cadeira obrigatória em todos os cursos de graduação, que é a cadeira de cosmovisão bíblica reformada. Então, todos os cursos do Mackenzie agora de graduação têm essa disciplina lá como obrigatória, para a gente entender como é importante estudar cosmovisão, né? E ele gravou um vídeo falando sobre cosmovisão de forma bem simples. Foi. Bom, o vídeo ele vai falar exatamente essa ideia de que cosmovisão é como se fosse um par de óculos, né? É como a gente vai enxergar todas as circunstâncias da nossa vida. E a cosmovisão bíblica reformada, que é o tema da próxima aula, é exatamente olhar todas as circunstâncias sob a perspectiva que o reverendo Adelso trouxe semana passada, naqueles 3 pilares: criação, queda, redenção, e mais um ali que a gente pode falar, consumação. Né? Então, como que nas diversas circunstâncias das nossas vidas a gente vai reagir? Se a gente tiver o óculos, as lentes da cosmovisão bíblica reformada, a gente vai agir de uma forma, da forma como as escrituras nos ensinam. E ele traz essa perspectiva do óculos, né? É como eu coloco a lente e vou enxergar as coisas. O alerta que o reverendo Weber traz é que, na verdade, a gente não é o óculos no sentido que eu tiro e ponho, né? Não, é na ideia do olho, né? Eu sempre tenho. Eu não tiro o óculos quando eu vou dormir e coloco quando eu acordo. Eu tenho cosmovisão o tempo todo, né? Ele é inerente a nós, ele tem um aspecto fundamental, ele tem um aspecto normativo, interpretativo. Então,
é natural. Todos temos uma cosmovisão. A gente vai sair daqui agora, vamos almoçar, e a todo momento a gente está interpretando as coisas, né? A gente pode não pensar acerca disso, mas a gente tem. Seja o ateu, seja o teísta. Ele tem uma cosmovisão e ele está interpretando o mundo. Se a gente está pensando agora acerca disso, a gente pode chegar lá com o porteiro, lá no aluguel da nossa casa, nas conversas, e pensar, nossa, a cosmovisão de vida dele é diferente. E olha como é importante nós, como cristãos, entender o próximo, entender a realidade deles. Se a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente vai saber tratar com as pessoas nas necessidades dela, né? Entender cosmovisão ajuda no nosso dia a dia, em todos os aspectos, né? Esse é o conceito de cosmovisão. Como eu vejo o mundo? Como eu interpreto as situações do mundo? Cosmovisão. Eu vou enxergar da maneira bíblica. Nossa única regra de fé e prática. Reverendo Adelson, acho que era mais ou menos isso. É muito... Essa primeira aula é muito teórica, né? Porque tem um conceito gigante, né? Se a gente for ver, por exemplo, o conceito do Sayre, que ele traz... Ele mudou, olha só, meus irmãos, ele mudou o conceito dele. Ele, dando o universo ao lado, ele tinha um conceito. Aí ele leu o Nagli, que é aquele outro branquinho, ele publicou um outro livro, falou, poxa, eu tenho que abordar aqui mais um sentido. Então, cosmovisão é alguma coisa que é bem densa. Mas o mais importante do que entender toda essa explicação, esse conceito, né, abstrato do que é a gente, na prática, absorver, de fato, o que é ser um cristão, né? O que é entender as escrituras no nosso dia a dia, ajudando o próximo, né? Na nossa caminhada eu falo de aperfeiçoamento, né? Mas de santificação. Como isso vai me ajudar? Né? A gente vai ver ao longo das próximas aulas os pilares todos, e como na cultura, na ciência. Né? Imagina, você chegar para um matemático, ou, por exemplo, meu tio, que é astrônomo, lá, e falar sobre a cosmovisão bíblica reformada. Né? Isso, ele é o próximo. Eu tenho que saber lidar com a cosmovisão dele. Mas sabendo que o fundamento, o alicerce mais importante é o que está nas escrituras. É a cosmovisão bíblica. Amém? Eu só queria citar só mais um texto bíblico que eu lembrei agora. Olha que interessante como cosmovisão é importante. Lá em Atos 8, vai falar sobre Simão o Mago, né? Simão o Mago escutou tudo acerca do Evangelho. Ele pegou aquilo e absorveu de uma forma diferente. Ele queria ser importante, né? E aí deu errado. Os missionários, por exemplo, quando eles vão para campo, e alguns campos bem complicados, eles vão lá ensinar a cosmovisão bíblica correta. Mas se aquilo não entrar no coração, como não entrou no Simão Mago, como muitas vezes não entra nas comunidades que os missionários estão, eles vão pegar aquilo e vão utilizar de uma forma que chancele a cosmovisão anterior deles, como Simão Mago, como muitas comunidades fazem. Eles pegam, não, eu vou pegar só essa parte aqui do Evangelho, porque ela subsidia o que eu penso. Né? E a ideia não é essa. A ideia é que a cosmovisão bíblica entre no coração, a gente fique arraigada mesmo, seja o nosso alicerce, para que a gente não sucumba às cosmovisões impostas pelo mundo. Amém?